Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Diácono Bruno Silva. Hoje eu quero falar de um assunto a respeito sobre o batismo com o Espírito Santo. Como ser batizado com o Espírito Santo. Como falar em outras línguas. Acredito que é o desejo de muitos, mas para isso é necessário pagar um preço, buscar, se dedicar. Eu gostaria antes de iniciar este vídeo, de compartilhar um texto ao qual eu agarrei e através desse versículo eu pude alcançar o tão esperado dons de línguas, que se encontra em Mateus, capítulo 11, do versículo 12, que diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Meus irmãos, quando eu me deparei com esse texto, eu entendi que o reino dos céus ele era tomado à força. Ou seja, eu deveria me entregar mais. E o meu maior sonho, logo quando eu me batizei, era ser batizado com o Espírito Santo, falar em outras línguas. Um dia um amigo falou que o batismo com o Espírito Santo era algo tão extraordinário que dava vontade de voar e sair correndo. Era uma alegria que consumia de dentro para fora e que nada poderia substituir essa alegria. Pois bem, me deparei com esse texto que o reino dos céus ele é tomado à força. Vale a pena salientar que todos nós fomos batizados em um só Espírito. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 13, que todos fomos batizados em um só Espírito. Então vale a pena lembrar, meu irmão, que se você se batizou nas águas, você já é batizado no Espírito Santo. O que falta para você é a glossolalia. Essa palavra glossolalia é o mesmo que falar em línguas desconhecidas. É a pessoa que tem o dom de falar em línguas desconhecidas. Então, no exato momento que a pessoa está falando em línguas estranhas, nesse exato momento o Espírito Santo de Deus ele está te ortogando. O que seria isso? É uma outorga. Sabe quando a pessoa ela vai para o fórum? Ela chega lá no fórum e aí ela está na condição de poder se apresentar diante o juiz e ela quer ganhar aquela causa. Porém, alguém precisa falar por ela. Quem fala por ela naquele momento é o advogado. Naquele exato momento, o advogado está outorgando essa pessoa. Ou seja, é uma outorga. Ele toma a frente daquela pessoa e ele fala, ó, a partir desse momento, eu que falo por você. Você é minha responsabilidade. E aí, com todo o seu conhecimento técnico, ele toma a frente e começa a te defender. No caso, o batismo com o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo, ele vem sobre nós e nesse exato momento nós estamos sendo outorgados. Ou seja, ele está tomando aquela posição e aí nós começamos a falar em outras línguas, ou até mesmo a glossolalia. Pois bem, me deparando com essas ideias que eu fui aprendendo durante a caminhada cristã, eu fiz um propósito de oração. Eu falei, bom, se o reino dos céus é tomado à força, eu preciso ganhar ele. Mas para isso eu preciso fazer um propósito. E aí eu fiz um propósito com Deus, que foi de ir para o monte todas as manhãs. E enquanto eu não fosse batizado com o Espírito Santo, eu não sairia do monte. Meus irmãos, foi uma promessa que eu fiz diante de Deus dura. Eu aconselho a vocês não fazerem isso. Porque se demorasse 8 anos, 5 anos, eu ficaria no monte todos os sábados. Então é algo muito sério. Mas eu agarrei para mim aquele propósito que eu fiz com Deus
E todos os sábados eu ia para o monte pela manhã e no mínimo fazia uma hora de oração. Irmãos, era no frio, na chuva, no calor. Quantas vezes eu não coloquei a Bíblia debaixo assim do peito porque chovia e para não molhar a Bíblia, eu colocava ela debaixo da camiseta ou da blusa quando estava com muito frio. Enfim, quanto tempo durou? 8 meses. Após 8 meses, eu me lembro que eu comecei a pedir para Deus se eu estava na direção dele e que ele me desse sinais. E aí eu recebia uns sinais lindos, que era no sonho. E quando eu sonhava, aparecia um outdoor. E nesse outdoor aparecia um letreiro muito bonito. E ele ficava passando de forma constante. E dizia assim: dentre esses dias, você será batizado com o Espírito Santo. E aquela mensagem ficava passando. E aí eu falava: Senhor, obrigado. Eu precisava desse sinal. E eu continuava buscando. E aí eu sonhava novamente: dentre esses dias, você será batizado com o Espírito Santo. E aquele letreiro passando. Teve dias de lutas? Teve. Teve sábado que eu tive pesadelos, que quando eu ia para o monte, aparecia cobras. E quando aparecia cobras, eu ficava com medo de subir o monte. Mas nisso aparecia o meu pai, e ele com uma espada de fogo, cortando as serpentes, e falava: pode subir, eu estou contigo. E aí eu entendia que era um sinal de Deus, falando que ele estava comigo, que eu deveria continuar o meu propósito, e que nada poderia me parar. Aquelas serpentes era Satanás. Então, meus irmãos, para você entrar, mergulhar nesse propósito do batismo com o Espírito Santo, Satanás, ele vai querer te parar, não vai ter jeito. Ele vai querer frear tudo aquilo que seja para crescimento espiritual. Enfim, dado 8 meses, eu lembro que eu tive um novo sonho, e nesse sonho eu falava assim: daqui 15 dias você será batizado com o Espírito Santo. Só que, e no mesmo letreiro, e eu falei: tá bom. Só que eu não contei. Só que eu marquei a data do sonho. E passou. E eu me lembro que foi num culto de missão, onde estava aquele culto calmo, aquele culto bem suave. E eu sou de uma igreja pentecostal, onde nós esperamos aquele culto avivado, glória a Deus, aleluia, mas estava um culto brando, suave. E eu me lembro que nós estávamos cantando um louvor no grupo de jovens: eu me rendo aos seus pés. E eu comecei a glorificar. Uma dica também, para você que quer ser batizado com o Espírito Santo, para você que quer falar em línguas, glorifica a Deus. Tem um jargão nosso que quanto mais você manda glória para o céu, a glória desce, e a glória desce mesmo. Sabe, vai ter dias que você não vai querer glorificar. Mas se esse é o seu propósito, ser batizado com o Espírito Santo, falar em outras línguas, glorifique a Deus. Não deixe de glorificar a Deus em nenhum momento. Agora me veio à memória uma passagem se não me falha a memória, está em Romanos, que a Bíblia diz que Abraão, ele manteve firme na sua esperança de ser pai, que durante um período de 25 anos, ele não murmurou, mas ele glorificou a Deus. Então, escolha glorificar. Seja qual for a situação, deseja glorificar a Deus, porque a glória desce. E o que foi mais lindo, que durante esse louvor, eu glorificando a Deus, eu ouvi o Espírito Santo falando ao meu ouvido de forma linda e suave. Bem assim: a glória vai descer. Na hora que eu ouvi isso,
a glória vai descer. Eu já comecei a falar em outras línguas. A minha esposa, que na época era minha namorada, ela conta que teve até de puxar os bancos, porque grande foi o poder. Eu me lembro que o pastor ele desceu do púlpito, pois eu não conseguia me controlar de falar aquelas línguas. E logo ele fez uma oração, aí foi amansando, amansando. Eu me lembro que o meu terno, eu estava com paletó, ficou encharcado. A camisa toda molhada. A gravata eu tirei. Eu torcia a gravata, ela pingava. De tão... aquele fogo que saía de dentro e para fora. E a sensação, a melhor sensação do mundo. Acredito que uma das melhores sensações é estar diante da presença de Deus. Eu me lembro que quando eu ainda era do mundo, um grande amigo chamado Rui, espero que ele veja esse vídeo, e ele vai ver, ele me falava que sentir a presença do Espírito Santo e estar na presença de Deus, ela é melhor até do que uma simples sensação que muitos pensam que o sexo é tudo, enquanto o sexo diante da presença de Deus não é nada. Muitas coisas, na verdade, diante da presença de Deus não é nada. O dinheiro diante da presença de Deus não é nada. A fama diante da presença de Deus não é nada. No entanto que Salomão, ele buscou de várias maneiras sentir satisfações humanas. E ele entendeu lá no final que tudo era vaidade. Então, meus irmãos, continue tomando o reino dos céus, porque ele é tomado à força. Se dedique para ser batizado com o Espírito Santo, se dedique para falar em novas línguas, para ser outorgado pelo Espírito Santo. Sabe que se você tem esse desejo no coração, o Espírito Santo ele está pronto para cumprir. Mas seja fiel a Ele e Ele será fiel a você. E eu creio que ainda este ano, você mergulhando em um propósito, você será batizado com o Espírito Santo. Da mesma forma que eu busquei na minha pouca força, busque também na sua pouca força. Se dedique para ser batizado com o Espírito Santo. Faça propósitos para ser batizado com o Espírito Santo. Mergulhe na palavra de Deus para ser batizado com o Espírito Santo. Peça ajuda de amigos, de irmãos, parentes, para orar com você nesse propósito de ser batizado com o Espírito Santo. E quando você ser batizado com o Espírito Santo, mande a mensagem aqui. Fala que você viu esse vídeo e ele te inspirou para que você fosse atrás deste mandamento. Mateus 11:12. Que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força. Que Deus te abençoe, vá para cima e seja batizado e fale em outras línguas, seja todas as vezes renovado pelo Espírito Santo, receba essa força genuína que vem dos céus, invade a nossa alma e é uma alegria constante para a vida toda. Que Deus te abençoe hoje e sempre. No nome de Jesus.